Gente, a paz do Senhor, graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui, nesta semana em que estamos nessa nossa série, Lucas, falando sobre Lucas capítulo 15. Hoje é o nosso quarto dia e nós iremos hoje falar sobre a terceira parte desta parábola. Como nós explicamos, essa parábola de Lucas capítulo 15, começando todo este capítulo, fala de uma única parábola que está subdividida em três partes, já que é feita uma sequência de uma parábola para outra. Então, é apenas uma parábola só que está dentro deste capítulo de número 15. E, repito, essa parábola é subdividida em três partes: a parte onde fala sobre a ovelha perdida, a parte onde fala sobre a moeda perdida, e aqui já chegamos na terceira parte, onde iremos falar sobre o filho pródigo ou o filho perdido. Na realidade, essa parábola do filho pródigo, ela é subdividida em duas partes. Ela fala do filho mais novo e ela fala de coisas que aconteceram na vida do filho mais velho, tá certo? Nós vamos ler aqui o texto que nós vamos conversar hoje, tá bom? Eu sei que eu vou ter bastante dificuldade de falar essa palavra aqui da forma como a gente está falando, resumidamente, porque existe uma riqueza muito grande nessa parábola. Então, dada a riqueza dela e de muitas mensagens que tem nessa parábola, a gente sente um pouco de dificuldade de tentar resumir isso em poucos minutos. Mas eu acredito piamente que esses minutos em que a gente passa refletindo aqui são suficientes para o Espírito de Deus, para o próprio Deus, trazer uma consciência para a vida daqueles que amam a palavra do Senhor. Tá certo? Lucas capítulo 15, nós queremos conversar o verso de número 11 ao verso de número 24, diz assim: E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Verso 20, levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a um dos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Nós queremos falar hoje sobre essa primeira parte dessa parábola aqui, dessa terceira parte dessa parábola, né? Essa primeira que vai falar sobre a saída e o retorno do filho mais novo. Essa parábola é muito conhecida e eu fiquei pensando esses dias que nós estamos em 2020. Quantas pessoas ouviram essa palavra? Quantas pessoas foram edificados e restaurados por essa palavra que nós acabamos de ler aqui, de uma restauração que acontece na vida
daquele homem, daquele filho mais novo. É preciso que a gente analise alguma coisa antes de começarmos propriamente a falar sobre isso. É que o contexto é de que Jesus está falando para dois públicos, o público dos publicanos e os pecadores, e Jesus está tratando junto na sua palavra com fariseus e escribas. Então existem dois públicos aqui que estão ouvindo a Jesus no momento em que ele fala essa parábola. E aqui nessa terceira parte ele vai falar de um certo homem que tinha 2 filhos. E eu não posso resumir, a gente não pode resumir a questão desses 2 filhos ao filho mais novo ser o pecador e ao filho mais velho ser os religiosos ou os fariseus, porque a gente estaria resumindo muito a riqueza dessa parábola. Mas a ideia é de que o pai, né, na sua casa, ele sempre tem 2 níveis de pessoas ou 2 públicos que estão na casa do pai. Aqui existe a figura do filho mais novo e a figura do filho mais velho. Jesus falava muito sobre isso, sobre essas ambiguidades do reino, sobre que na presença dele sempre existiria essas coisas ambíguas, né? Esses 2 tipos de pessoas. Então é bom a gente atentar nesse detalhe também. Quando Jesus fala de 2 filhos aqui, me faz lembrar que Jesus falou dos servos de Deus e falou de servos de Mamon, né, no Sermão da Montanha. Quando se fala de 2 filhos, me fez lembrar dos filhos que entram pela porta estreita e dos filhos que entram pela porta larga. Quando Jesus fala aqui de 2 filhos, me fez lembrar daqueles 2 fundamentos, de uma casa edificada sobre a rocha e de uma casa edificada sobre a areia. E Jesus trata disso, dessas ambiguidades com relação àqueles que ouviam a sua palavra. Quando Jesus fala aqui sobre 2 filhos, me lembra também quando ele falou que nos campos em que o pai semeou a sua palavra, existiam 2 tipos de semente, a semente do joio e a semente do trigo. Quando fala sobre isso, nós lembramos dos fariseus versus os publicanos, dos religiosos versus os pecadores. E a gente precisa atentar nessas coisas. O povo de Deus, ele coexiste em 2 níveis de pessoas. Então, as pessoas que ouvem a palavra do Senhor, muitas vezes elas são mais influenciadas por aqueles que, infelizmente, negligenciam nas questões do Evangelho, e eles são mais influenciados por aquele grupo que negligenciam a palavra, por aqueles que desprezam a palavra, do que por aqueles que são zelosos pela palavra. Infelizmente é assim, tá certo? Mas Deus está nos chamando para sairmos da mera ortodoxia e partirmos para a ortopraxia. Jesus conta uma parábola também sobre 2 filhos, que o pai manda eles irem para a vinha, e esses filhos, um diz eu vou, e acaba não indo. O outro filho, o pai diz assim, manda para a vinha, ele diz eu não vou, mas no final ele acaba indo para a vinha. Aí no final Jesus, lá em Mateus 21, do verso 28 ao 31, ele fala, qual dos 2 obedeceu ao pai? Aí responderam, o que fez a vontade do pai. Porque Deus não está esperando só palavras. Esses são dias que Deus não está interessado em meros discursos. Deus não está interessado em meros artifícios de oratória ou aquilo que a gente fala. Mas Deus está muito interessado naquilo que a gente faz. Sabe? Somos muitos ortodoxos e pouco ortopraxos. Então, quando eu mudo a palavra, quando eu mudo o que o Evangelho quer dizer, quando eu transformo a mensagem de Jesus em uma mera ideologia, eu perco a ortopraxia, que é ser, que é mais importante do que fazer. Então vamos lá. O homem tinha 2 filhos, o mais moço deles, aqui no versículo de número 12,
pede a fazenda. Ele não podia ter pedido a fazenda. Essa parábola é muito conhecida, mas o fato de nós lermos sem entendermos um pouco da cultura da época, como eu falei, fica um pouco vago. Mas quando nós entendemos aqui que ele não poderia ter pedido a fazenda, a gente precisa recorrer à cultura da época. Que o pai, ele só poderia dar herança, só poderia entregar a herança para um filho a partir de testamentos. E essa coisa de pedir, ou essa coisa da herança, não era uma coisa que cabia ao filho pedir, mas era uma coisa que cabia ao pai conceder. Então esse filho faz um pedido que não é um pedido ético para o momento. Por quê? Porque a herança só é distribuída ou só é entregue quando o pai morre. E queridos irmãos, essa parábola, quando a gente olha para esse pedido aqui, a gente vai entender que esse pedido que foi feito, apesar do pai estar vivo ainda, mas o pedido evidencia que apesar dele vivo, o pai, ele estava morto no coração do filho. Apesar daquele pai estar vivo ainda, ele tinha morrido para aquele filho. E o pedido desse filho mais novo evidencia isso. Essa coisa de querer estar longe, de querer viver por si mesmo, da ideia de que o pai tinha morrido no coração daquele filho. Ele queria usufruir longe. Ele queria usufruir a sua vida longe da casa do pai. E aquilo que a gente chama aqui de apostasia. O filho mais novo, ele tinha tudo na casa do pai. Tinha tudo o que precisava. E a partir do momento que ele pede, é como se o pai tivesse morrido no coração dele. Sabe? O pai, ele é gracioso até nisso. Ele é gracioso até nessa forma de entregar para aquele filho. E ele entrega os bens, ele entrega a fazenda, ele reparte os bens. É interessante a gente notar um detalhe aqui que muitas vezes passa por cima. O pai reparte entre eles a fazenda. O filho mais velho, ele passa despercebido aqui, mas ele também recebe a parte dele. O silêncio do filho mais velho em não retrucar o irmão mais novo evidencia também que o pai estava morto em seu coração, porque essa fazenda não poderia ter sido distribuída. Então, essa primeira parte nos fala disso, de alguém que perdeu o prazer na casa do pai e pede a herança para estar longe da casa do pai. E ele vai. O texto diz que passado alguns dias, passado poucos dias, o filho ajunta tudo. Verso 13. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e desperdiçou ali a sua fazenda, vivendo dissolutamente. O filho ajuntou tudo. Só que o tudo, ele só é tudo na casa do pai, quando estamos na casa do nosso pai. Veja o detalhe do texto, que poucos dias depois foram suficientes para ele juntar tudo. Mas repito, o tudo só é tudo quando estamos na casa do pai. Glória a Deus.
longe da casa do Pai, o tudo não vale nada. Não vale quase nada. Glória a Deus. Tenhamos cuidado com o sentimento, sabe? Você que está me ouvindo, você que parou para ouvir essa palavra. Tenhamos cuidado com aquele sentimento que diz que a gente pode viver melhor longe de Deus, que eu não preciso me congregar, que eu não preciso de igreja, que eu não preciso de comunidade, que eu não preciso de congregação. Tenhamos cuidado com esse sentimento de que eu posso ser quem eu quiser ser longe de Deus, que eu posso fazer as minhas orações, sabe, longe, que eu posso ser isso, porque às vezes existem valores que a gente cultiva na casa do nosso Pai. A vida em comunidade, a vida junto, ela é muito preciosa para ser desperdiçada, tá certo? Então tenhamos cuidado. Poucos dias depois aquele moço ajunta tudo, mas o tudo só é tudo na casa do Pai. A irmã Eliane França, Deus te abençoe. A irmã Edna Dantas, Deus te abençoe. Eu não consigo ver alguns aqui, mas no final eu interajo melhor com vocês. O tudo só é tudo quando estamos na casa dele, quando estamos na sua presença. A Bíblia diz aqui que aquele filho começou a gastar tudo, gastou a sua fazenda vivendo dissolutamente, do jeito que queria. E o texto da palavra do Senhor diz que quando ele acaba tudo, começa a haver naquela terra uma fome, e ele passa a passar necessidades, ele começa a padecer necessidades, porque, deixa eu dizer algo para alguém que está me ouvindo aqui, às vezes a gente pensa que pode viver longe dele. Eu sou muito jovem, ou eu preciso aproveitar mais. Mas eu queria dizer para você que a idade chega, tá certo? A idade chega, o corpo envelhece, a beleza passa, sabe? A casa envelhece, se deteriora, e sem ele, o nosso tudo se transforma em nada. Você está entendendo essa palavra? Tem gente que está afastada dos caminhos do Senhor, está me ouvindo agora, e vai me ouvir por esses dias, porque esse vídeo vai circular aí, a irmã Edna está dizendo que vai compartilhar, e o público dela é gigantesco. E tem gente que diz que eu estou vivendo tão bem, mas não. A saúde vai embora, a casa acaba, a idade chega, e quando tudo isso acabar, o que vai sobrar? Você está entendendo que tudo só é tudo com ele? Aquele moço começa a passar necessidade, e ele vai ali, naquela terra longínqua, distante, ele consegue um emprego, e o emprego que ele consegue é para apacentar porcos. Aí ali se revela exatamente o que é estar longe da casa do Pai. Naquela terra longínqua se revela exatamente o que acontece fora da casa do Pai. Ele desejava comer as alfarrobeiras, ou a comida, as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Nesse momento, longe da casa do Pai, aí é que se revela o nível social e moral que chegou aquele homem. O texto diz que o fazendeiro lhe manda para os seus campos. O fazendeiro leva ele para os seus campos e ele não dá uma posição de privilégio. O fazendeiro, ele coloca ele para cuidar de porcos. Aquilo para um judeu é o último estágio de humilhação, tratar de porcos.
Mas o fazendeiro, apesar de dono de muitas terras, coloca ele nos seus campos para apacentar porcos. Você percebe que esse fazendeiro, esse homem está querendo tirar a identidade desse jovem, desse filho. E aqui a gente considera aquela parte melhor. Era o melhor que ele tinha. Então o melhor que ele tinha, longe da casa do pai, era uma pocilga. Então aquilo de melhor que a gente tenta usufruir, se você não percebe, não passa de meras pocilgas. Me permita lhe dizer isso. É a palavra do Senhor que está falando. E o melhor que ele tinha aqui era isso. O fazendeiro, aqui, ele representa o diabo, o homem que dá o emprego para ele, ocupa a mente dele com tantas coisas e deixa ele lá naquela pocilga. E ele tenta se alimentar e não tem mais amigo, não tem nada, porque ninguém dá nada para ele. O fazendeiro fala do inimigo das nossas almas. Os campos falam das ocupações e distrações que esse inimigo nos coloca, ou coloca a pessoa para viver. Gente, tudo é passageiro. Essas festas que você está indo, ok, tudo bem, Deus te abençoe. Mas e aí, quando termina? Quando termina as noites, as noitadas, o que sobra? Quando termina os prazeres, os 15, 30 minutos, que quer que seja, 1 hora, não sei. Quando termina, o que sobra? Os porcos falam da atividade ilícita, de uma atividade desprezível. As alfarrobas, que está retratado aqui, que eram dadas para aqueles porcos, não era só comida de porco, mas era comida de escravos também. Era alimento de escravos. Sabe, será que não dá para você entender isso? Os amigos que estão aqui desaparecem, ninguém lhe dava nada, está aqui no texto. Só que o texto nos deixa interessados em uma outra verdade, é que ele tem um tempo em que ele para. E o texto diz, ele caindo em si, e ele voltando para ele voltando ao eixo. E ele, numa linguagem um pouco rabínica, e ele encontrando o seu nefesh. E ele despertando o sentimento de um até chuvar. Aí ele se arrepende ali. E ele diz ali, quantos jornaleiros de meu pai, ou quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Veja que isso. Ele volta assim, o verso 17, ele cai em si, ele volta. Por quê? Porque as seduções longe da casa do pai não passam de meras ilusões, meros estados de transe, sabe? Deus te para nessa live, neste vídeo que você parou aqui, não sei se manhã, tarde ou noite, como diz meu querido Humberto Henrique, eu não sei a hora que você vai ouvir. Deus te para nessa madrugada, Deus te para nessa noite, Deus te para nessa tarde, para dizer para você, para onde está indo a tua vida? Esses anos todos longe dele, compensou? Compensa ficar longe dele? Aquele homem volta para si e ele se lembra dos trabalhadores. Ele se lembra do pão que há na casa do seu pai. E ele diz, eu vou me levantar e vou ter com meu pai e vou pedir perdão para ele. Eu vou correr aqui já para o final. E ele diz, olha, vou dizer, pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E ele levanta-se. E ele se levanta. Porque o estado de transe, ou estar longe da casa do pai, é um estado
Apesar de você não ver, mas é um estado de prostração. Sabe? Quantas pessoas provaram do dom de Deus, das coisas de Deus, e hoje estão aí afastados, longe, sentados numa mesa de um bar, longe da família, perdeu o casamento, perdeu, sabe, a moral, perdeu até o emprego. Será que você não está vendo isso? O Espírito de Deus para você hoje aqui, neste vídeo, para te dizer: o melhor, ou tudo, só é tudo quando estamos na casa do Pai. E o melhor que encontramos longe da casa do Pai não passa de meras pocilgas, eu repito isso. Apesar de você não estar vendo. E ele volta. E o que me deixa maravilhado aqui, já pra gente encerrando, é que quando ele vai chegando na casa do seu pai, o pai vê ele de longe. E o pai se move com íntima compaixão, o pai sente aquilo que ele está passando e o pai corre até o encontro dele. Existem algumas frases aí perfeccionistas, mas fora de contexto, que diz que a ovelha perdida não volta por causa do olhar das 99. Não volta por causa de que lá na casa do pai a forma como os filhos mais velhos ironizam. Não. Mas apesar dos filhos velhos e do olhar das 99, o que é grandioso nessas parábolas é o amor do bom pastor que traz a ovelha. É o amor do pai aqui que sai e corre ao encontro desse filho. E eu sempre, quando falo essa palavra, eu costumo dizer que o português ele é muito pobre para dizer o que está acontecendo aqui. A Bíblia diz aqui que o pai corre ao seu encontro e o beija, o abraça e o beija. Por trás desse beijo aqui, no português diz um beijo, mas o grego está falando de um beijo fraternal, de um beijo, sabe, carregado de um peso de amor, de um beijo que traz um peso de amor, de um beijo que traz, sabe, que é carregado de sentimento. Então o português é muito pobre para dizer o que está sendo dito aqui. E eu quero dizer ainda, quero ser atrevido e dizer que o grego é muito pobre para dizer a forma como Deus abraça aqueles que chegam a Ele. Até o grego é pobre. Porque se aqui está expressando um beijo que o pai dá naquele filho, de um abraço no pescoço, ele se lança ao pescoço dele, sabe, o abraça e o beija. Deus, ele nos coloca, é uma inclusão de Deus, é um abraço de Deus, enquanto alguém está desprezando, enquanto os amigos não dão nada, enquanto ele está longe e a única opção é alfarrobas, o pai está abraçando, está beijando ele, dizendo: aqui na minha casa tem lugar para você. Quero dizer para você, tem lugar para você na casa do pai. Que o pai, ele espera, mas é interessante que quando o filho vai voltando, o pai vem até ele. É aquilo que lá no Antigo Testamento fala de techuvá, ele gerou o arrependimento no coração da pessoa e ele vai ao encontro dessa pessoa. É aquilo que os profetas dizem: tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. É um tipo de arrependimento que não nos coloca no polo do livre-arbítrio, nem no polo da presciência, da predestinação, não. É algo que acontece quando Deus está trabalhando aqui, o coração do homem está se arrependendo ali, e isso acontece um encontro maravilhoso, que é chamado de techuvá. É Ele que gera o arrependimento na gente, é Ele que nos faz voltar, é Ele que nos beija, sabe? Então ignore o olhar das 99, ignore o olhar dos velhos, dos irmãos mais velhos, que eu vou falar sobre ele amanhã. Irmãos, amanhã eu vou dizer um negócio para vocês. Quem for religioso, não venha assistir a live, porque amanhã Deus vai falar conosco aqui, nas nossas ortodoxias, nas nossas meras. Deus vai tratar conosco nas nossas meras ortodoxias, porque é necessário sermos filhos,
sermos filhos. Deus não quer só que você faça, Ele quer que você seja, que eu seja. Amanhã Deus tem encontro contigo aqui. Você que está na casa do Pai. Nunca me afastei. Eu sou um desses. Nunca saí da igreja. Aceitei a Jesus em 97. Fui para a igreja e tal, 2020. Estou aqui servindo a Deus. Já faz 23 anos vai fazer. Já fez, né? Aliás, nunca saí da casa do Pai. E quando eu olho para a história desse filho que ficou na casa do Pai, irmãos, eu apanho tanto. E me ensina coisas que eu não posso desenvolver na minha vida. Então você que nunca me afastei, Adriano, não precisa dessa palavra. Você precisa sim, Deus vai falar com você. Porque às vezes ficamos nominais, colocamos um cartão, pegamos um crachá, pegamos um título, aí colocamos no pescoço e diz, aqui para mim é suficiente. Então vem para a live amanhã para tu ver o negócio. Pai quer falar com tu. Oh, glória. Quando ele chega, irmãos, o filho chega e vai dizer para o pai, a oração do filho lá na terra longínqua é: vou dizer para o meu pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser teu filho, faze-me como um dos jornaleiros. O texto vai dizer que ele chega para o pai, quando o pai está abraçando e beijando ele, diz: pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai não deixa ele terminar a oração. O pai não deixa ele dizer a parte: faze-me como um dos teus trabalhadores. Faze-me como um dos teus servos. Sabe? O pai não deixa ele concluir essa oração. Sabe por quê? Porque o pai não quer que você seja um mero servo. O pai quer que você seja um filho. Oh, glória a Deus. Se você entender isso, o evangelho não se trata de obrigações, de domingo, de cartão de membro, de ordenação ministerial. O evangelho não trata de função na igreja, de cargo em igreja, de cargo, de função, de posição. O evangelho não trata dessas coisas. Essas coisas são importantes sim, mas o evangelho trata de ser filho. Quando o filho vai orar: pai, pequei contra o céu, faz-me como um dos teus trabalhadores, ou como um teu pai, já interrompe ele. O pai não deixa ele falar essa parte, porque o pai quer que você e eu sejamos filhos. Aleluia, isso aqui é muito lindo. Quando estão focados, quando tira o cargo dele, viu, irmão, perdeu o cargo já sai da igreja, está ali regendo não sei quantos anos, tirou o cargo, já não é mais crente. Está dirigindo a igreja, a congregação, dirigindo um campo, fazendo um trabalho, quando tira ele, vai para a cachaça. Você não entendeu. O pai não te quer como servo, o pai te quer como filho. E eu quero dizer aqui que alguns estão me ouvindo aqui que Deus vai tirar teus cargos, porque você deixou de ser filho. E Ele não quer que você seja um mero servo. Está cumprindo a agenda, batendo o relógio 12 horas, não vive mais para a família, não se relaciona mais com ninguém. É só para isso, só para servir, é bom. Mas o pai quer que você seja filho. Filho! Glória a Deus. Aí o filho ajuntou tudo, né? A gente disse lá no começo. Já estou terminando, irmãos, que tem um compromisso. O filho ajunta tudo. Só que eu falei que o tudo só é tudo na presença de Jesus. E longe dele, o melhor que a gente consegue não passa de meras possíveis. Repito isso, porque isso precisa ser evidenciado na vida de alguém. O pai chega, chama um dos servos e manda ele escolher, ou manda ele trazer a melhor roupa. A melhor roupa, no grego, está dizendo é a primeira roupa. No grego está dizendo a protostole, ou a primeira estola, que faz uma referência ao sacerdócio. Quando o pai recebe o filho, que diz ao servo: traga a roupa, o pai estava dizendo para ele: eu estou restaurando o filho a função dele de sacerdote. A primeira roupa. O filho achou que tinha levado tudo, mas ainda tinha uma roupa em casa. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus comigo aí? Glorifica a Deus esse coraçãozinho que tem aí, sabe, irmãos? O filho achou que tinha levado tudo, mas o pai mandou o servo trazer também um anel, que seria colocado no dedo daquele moço. E aquele anel simbolizava a aliança que estava sendo restaurada. De herdeiro. De herdeiro. Na casa do pai ainda tinha um anel.
E aquele anel simbolizava isso, a aliança. E na mão dele simbolizava que ele também estaria pronto para o serviço. Mas ele não queria ele apenas como um servo. É isso que eu quis dizer. As sandálias. O pai disse, traga as sandálias e calce ele. Irmãos, por que calçar aquele moço? Ele estava descalço. Calçar alguém significa dar liberdade a essa pessoa. Porque só escravos andavam descalços. O fato dele estar calçado agora, na casa do pai, está dizendo, você é livre. Está pegando isso aí? Você está pegando isso? Na casa do pai tinha uma sandália, que dizia para ele, que calçado os pés dele, estava falando, você é livre para caminhar. Sabe, você que está me ouvindo aí, está afastado dos caminhos do Senhor, vem para Jesus, guarda isso. Na casa do teu pai há liberdade para você caminhar. Você pode voltar a caminhar. Alguém disse, é muito difícil voltar. Eu concordo com você. Mas quando você volta, ele te calça para você caminhar. O Evangelho. Isso está entre os calçados, né? Isso é abordado também, nos faz lembrar da referência da armadura de Deus, em que ele calça os nossos pés com o Evangelho. Caminhem pisando nas pisadas do Evangelho. Reino não se trata de religião, reino não está falando de religião, está falando de outra coisa, de governo. E o homem está calçado aqui, o filho está calçado, está dizendo que ele não é mais escravo, que ele é livre para caminhar na presença dele. E o novilho, que estava sendo guardado, está falando de restauração. Quando o novilho é morto, para um banquete ser feito, o ato da morte de novilho está falando de um sacrifício. Isso aqui é muito maravilhoso. Irmãos, a gente precisa de muito tempo para tratar sobre isso, porque só essa parte do novilho que está sendo preparado, que está sendo guardado para aquele momento, está falando desse grande sacrifício que é feito para receber. Ou seja, o Pai já está te esperando, mesmo antes de você voltar. E uma coisa que me deixa mais maravilhado para encerrarmos aqui, é que o Pai diz para os servos isso, este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O pai diz que quando o filho entra na casa dele, que recebe o beijo, que recebe tudo aquilo, acontece aqui aquilo que a gente chama, na teologia que eu gosto, que o pai estava dando ao filho uma vida em ressurreição. Oh, glória! Sabe o que é viver em ressurreição? É alguém que recebeu, sabe? Que entendeu que na casa do pai há vida. O filho recebe roupa, recebe anel, recebe calçado, recebe o banquete. Mas o mais importante que o filho recebeu, ele recebeu vida. Porque, como eu falei no início, o filho ter pedido a fazenda estava mostrando que o pai tinha morrido no coração dele. Mas na verdade, quando nós lemos esse versículo, nós lemos que quem estava morto na verdade era o filho. Mas o pai aqui faz aquilo que a gente chama de ressurreição. O traz para uma vida de ressurreição. O faz nascer de novo. Se você entendesse isso. Já não é nascer, não é voltar ao ventre materno. É nascer de cima, é nascer de Deus. E isso fala de vida de ressurreição. O apóstolo Paulo, falando de vida de ressurreição, ele dizia assim: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos revivificou para uma nova esperança. Quando você volta, quando você abraça, quando você recebe as coisas que Deus tem para você, você recebe vida, ressurreição, brilho nos olhos. Eu estou falando aqui para pessoas que vão ouvir essa palavra e que vão voltar para Jesus essa semana ainda. E o brilho dos teus olhos voltará novamente. E Deus vai restaurar a tua família. E Deus vai restaurar a tua moralidade. Deus vai te restaurar para Ele. Não se trata de vestir uma roupagem de religioso. Não, isso não leva a nada. Não adianta disfarçar. Eu estou bem, voltei, postei com a Bíblia, estou aqui. Não se trata disso. Se trata de viver o que Deus quer que você viva. E Ele quer que você seja filho. Tá bom?
eles começaram a se alegrar. Amanhã eu vou falar sobre o filho que ficou em casa. Ah, se você tiver um horáriozinho amanhã, nesse mesmo horário às 18 horas, vem para cá, porque amanhã a gente vai estar encerrando essa parte de Lucas 15. Nós vamos falar sobre o que o Pai quer que nós não sejamos. Nós outros que nunca desviamos, que nunca pecamos, que nunca escandalizamos. Essa live é para você. Tá certo? Eu quero saudar os irmãos que estão aí. Meu querido irmão Ludson, Deus te abençoe, meu querido. Olegário Filho, a irmã Eliane França, a irmã Edna Dantas, missionária. Minha querida, muito obrigado pelos seus apoios. Eu sei que Deus tem algo lindo para fazer na sua vida. Quero saudar os irmãos que entraram aí. Eu não consigo ver todos, tá certo? Porque às vezes o chat aqui ele trava, mas entrou agora a minha querida Isamara também, que é a esposa do nosso irmão Ludson, ali da Jubrac, sabe? É um povo que está no meu coração, sabe? Que maravilha, Deus abençoe vocês. Um beijo no coração de todos que estiveram nessa live. Quem não pegou do começo pode depois voltar, ela vai ficar aí para que você guarde essa palavra, tá certo? Fiquemos na casa do Pai. Então, nos encontremos nele, tá certo? Nos encontremos nele. Então, o melhor que a gente pode usufruir é estar na casa dele, tá bom? Então, eu te espero amanhã para a gente falar sobre o filho mais velho, que vai estar falando da gente, de mim e de você, que nunca saiu da casa do Pai, mas que o Pai muitas vezes quer que a gente aprenda algumas coisas. Então, vem para a live amanhã, tá bom? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Aqueles que eu não saudei, que eu não falei, tá certo? Me desculpem que eu não consigo ver aqui, mas eu tô vendo aqui o comentário de Lutz. A ti também, meu querido Jubraquiano, tamo junto, viu? Deus abençoe vocês aí, em nome do Senhor Jesus. Amém.